É não. Começou mais um programa Negócios e Soluções aqui pela TV O Norte e também pelo YouTube, onde você compartilha, comenta e participa do Negócios e Soluções. E aqui comigo, a potência. Chega a internet e dá aquela oscilada quando ele entra no ar e dá o grau da sabedoria, trazendo as soluções nesse papo sobre negócios. Eu falo dele, Alexandro Carreiro. Opa, e aí, Felipe, tudo certo? Brinde aqui, chega aqui. Vamos lá. Terceiro Dessa episódio, Alexandro Carreiro. Vamos celebrar esse terceiro episódio. E é um episódio, Felipe, que vai trazer um tema muito rico, né? E é um tema que segue numa linha de horizonte ali do que a gente já vem começando desde o primeiro episódio, pra você ter noção, Vamos relembrar, porque o pessoal, se quiser maratonar os episódios anteriores, é a hora da mexã. É a hora. Porque o negócio aqui tá meio que um assunto puxando o outro. Tem. Primeiro episódio foi sobre o quê? Vamos lá. O primeiro episódio foi sobre identidade organizacional, né? A gente falou sobre a missão, sobre a visão, também sobre os valores que toda organização precisa ter, né? É importante que se tenha para que se tenha uma identidade bem estabelecida. Cara, primeiro episódio riquíssimo. Participações do nosso amigo Márcio, do nosso amigo Dodô, que trouxe aqui mais profundidade para essa discussão. Aí veio o segundo episódio e esse foi especial. Conta aí pra turma. No segundo episódio, pessoal, a gente teve uma ampla discussão, até com um convidado aqui presente no estúdio, né? Sobre planejamento estratégico, onde a gente falou, por exemplo, de uma ferramenta muito bem utilizada no mercado, né? Que é a análise SWOT, né? A matriz SWOT, onde a gente também teve a presença do André, nosso grande amigo, né? Assim como o Dodô, um abraço Dodô. O André falou sobre a experiência dele com a mini marcenaria e como é que foi a utilização dessas ferramentas de planejamento estratégico desde a concepção do negócio. E quem também trouxe um case para dentro desse programa 2 foi Ronaldo da Guarabes, exatamente. né? Pô, também trouxe uma contribuição ímpar. Ronaldo, que é diretor de gente de gestão na Guarabes. Fica aqui o nosso obrigado. E mais uma vez o convite. Ronaldo, vem aqui com a gente. Sai aí de Guarabira, pega o carro, vem para cá para participar com a gente ao vivo daqui do nosso programa, para que a gente possa explorar ainda mais as soluções que são aplicadas na Guarabes. Mas chega de enrolação. O que passou, passou. Dá tempo resgatar, assistir novamente. Mas o que vai rolar hoje, Alexandro Carreiro? Hoje, Felipe, nós falaremos sobre como colocar a estratégia na prática e como acompanhar isso no dia a dia através delas, das metas. Vamos hoje falar sobre as metas que saem do planejamento estratégico, as metas que são estabelecidas para cada um dos meses e as metas que a gente acompanha dia após dia. E aí, a pergunta que não quer calar para o pessoal ficar e acompanhar os 3 blocos é se vai ter e-bookzinho lá pro grupo VIP. Fala aí, Alexandre, o mestre dos e-books. Faz o negócio e soluções sem o presente para as pessoas que nos acompanham não é a mesma coisa. Não é a mesma né? coisa, não é. Então, lá no grupo VIP do WhatsApp, já tem o pessoal aproveitando os e-books das semanas anteriores, né? E essa semana vai ser diferente, pessoal. A gente também vai ter um e-book falando sobre meta, como construir meta. A gente vai trazer também alguns casos, né, simulados de estudo para trazer desses casos como é que a gente formula metas para negócios diferentes, negócio de varejo de roupa, negócio de serviços, para que você possa ter essa visão aí do que mais se amelha no teu negócio, né? Exatamente. Isso é o importante. Aquele negócio, dá para aplicar num pequeno negócio, dá para aplicar num médio negócio, num grande negócio. E né? dá para aplicar na vida, Felipe. Na vida também. Tu tá aplicando isso na tua vida? Eu até recomendo, né? Olha as conversas. Todo mundo precisa ter as suas metas anuais, pelo menos, né? É verdade. Eu sei que você todo ano, na viradinha, ele já vai quais são os meus objetivos do ano. Para o próximo episódio. Quem sabe, né? Existe uma ferramenta chamada Roda da Vida que propõe metas para 9 aspectos da vida. Vamos tentar explorar um pouco sobre isso num episódio futuro. Isso, com certeza. Eu sempre lembro de um professor que eu tive que ele escrevia todo ano os grandes objetivos dele para o ano, colocava na carteira e estava sempre relembrando. Então, vamos falar sobre isso em outro momento, mas
isso vale também para a vida. Bom, nesse programa a gente tem 3 pessoas fantásticas que vão participar com a gente. E para o primeiro bloco, a gente vai fazer uma ponte com o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, a gente finaliza ali definindo um objetivo para o ano, que geralmente está ali escrito dentro da visão. E a gente precisa desmembrar aquela visão em metas. Essas metas grandonas, as grandes metas, que são 3, 4, no máximo 5, assim, que dá para todo mundo lembrar durante o ano e perseguir, são conhecidas como Diretrizes estratégicas. Diretrizes estratégicas. E você, como um consultor renomado, que já aplicou planejamento estratégico várias vezes, cite algumas diretrizes estratégicas para a turma ficar na mesma página da gente. Tá, vamos lá. Mediante o que foi discutido ali no planejamento estratégico da organização, são normalmente definidos os grandes temas, como o Felipe comentou, para o ano, né? E aí é importante escrever esses grandes temas para que todo mundo na organização tenha essa mesma contextualização e estejam trabalhando para um mesmo propósito, digamos assim, né? Então, mediante a estratégia, pode ser uma diretriz estratégica voltada para aumentar a satisfação dos clientes, né? Ou trazer os clientes para mais perto, melhorar essa aproximação. Mas uma meta anual voltada para esse tema. Uma estratégia anual, né? Uma macro, que a partir disso se desdobram outras metas, né? Massa. Ou algo voltado para vendas, né? Que é algo até muito mais comum, né? Uma meta voltada para faturamento, até de crescimento de mercado, né? A ganho de market share, e dentre outras. Ativação de novos clientes. Ativação de novos clientes, né? Crescimento mesmo mais lógico, quando a gente trata de varejo físico, né? Coisas desse tipo, ou até questões financeiras, né, também, que é super comum da gente enxergar nas empresas, aumento de rentabilidade, gestão orçamentária, né, e tudo isso que se referem à saúde financeira do negócio, né, que é super importante e relevante de se ter em pauta. Então, saiu de uma diretriz estratégica de uma determinada empresa, pegando esses exemplos, uma diretriz relacionada à venda, outro a cliente, pode ser o NPS, uma ferramenta parecida para medir satisfação do cliente, uma voltada para orçamento, para você fazer um gerenciamento dos custos, das despesas da empresa, e talvez uma quarta sobre satisfação do colaborador. Isso, das pessoas, né? Exato. Porque se o colaborador está satisfeito, está motivado, tem senso de pertencimento, provavelmente ele leva esse bom grado, essa energia para o cliente. Então, coisa boa leva a coisa boa. Isso. Então, 4 exemplos de diretrizes estratégicas de uma maneira simples aqui nessa introdução. Perfeito. E tudo isso, né? Como a gente chega nas diretrizes? As diretrizes normalmente vêm ali da análise SWOT, né? Você elenca os pontos fortes, os pontos fracos, e depois você faz os cruzamentos, você vai identificando aquilo que é mais importante, mais urgente, mais relevante para o ano na organização e que precisa ser tratado. E aí, a forma como a gente trata isso são através das diretrizes estratégicas ou dos objetivos estratégicos, também é outra nomenclatura. Antes da gente trazer aqui o convidado desse bloco, eu quero perguntar para você, o ano já está rolando e tal, dá tempo ainda construir diretrizes estratégicas? Existe algum, meu Deus, tem que ser no começo do ano, tem que ser no final do ano já olhando para o próximo, ou qualquer momento do ano a gente pode definir e começar a trabalhar com essas ferramentas? O quanto antes, melhor, né? Mas dá tempo sim, com certeza, para aproveitar ainda para esse ciclo, né, anual. Tem empresa que acaba transformando o ciclo de planejamento começando agora em maio até abril do ano que vem, ou tem empresa também que, rapaz, vamos começar a prática, vamos estabelecer um grande objetivo até o final de dezembro, para que no outro ano a gente já comece mais cedo e aí tem a visão do ano completo. Mas com certeza tem que aproveitar o tempo, pessoal, e colocar em prática o quanto antes. É isso aí. O passado já se foi, o amanhã tem o nosso controle para a gente poder tentar influenciar naquilo que esse amanhã vai acontecer. E a gente traz aqui o primeiro convidado para esse bloco. Esse cara é um consultor paraibano chamado Maurício Guimarães, que agora está na missão Angola pelo Grupo Acelerador. E ele lá é diretor, levando
esses conhecimentos de planejamento estratégico, de metas, de diretrizes estratégicas para o público angolano. Tá morando lá. Bacana. É um paraibano, diretor da escola do grupo Acelerador lá na Angola. Quer dizer que o nosso programa vai chegar na Angola agora, né? Através do Maurício. Divulgando lá. Maurício vai divulgar, mas meu amigo Capela, que comprou o livro de inteligência artificial, o meu livro, fazendo aqui um merchan, legal. ele foi o primeiro telespectador, né? Capela, um abraço pra você, meu amigo. Lá, a galera de Angola é uma galera muito comprometida, que quer aprender, que quer colocar negócios, soluções pra frente. Bora ouvir? Vamos embora. Olá, meus amigos aí do Brasil, aqui quem vos fala é Maurício Guimarães, sou diretor executivo aqui do Grupo Acelerador em Angola. Nossa missão aqui é desenvolver negócios por meio da educação, fazendo com que líderes, gestores entendam com clareza o que precisa acontecer para a sua empresa ter mais resultados. E tudo passa pela definição da estratégia, né? Pela definição da diretriz estratégica. O que é diretriz estratégica? É ter uma visão do futuro, é saber, num determinado período, aonde a empresa precisa chegar, que resultados expressivos precisam ser alcançados. E, obviamente, após a definição dessa diretriz estratégica, é importante que o líder transforme essas diretrizes em metas. Então, a empresa precisa ter metas em vários setores. Metas não é só para financeiro, meta não é só para a área comercial. As metas precisam estar bem definidas em cada setor da empresa e os líderes que estão à frente daqueles setores precisam ter muita clareza do que se espera deles. No Grupo Acelerador, a gente preconiza que a gente tem que ter pelo menos 3 níveis de metas, né? Uma meta que é desafiadora, uma que é um pouco mais desafiadora e outra que é realmente desafiadora. Então, para cada indicador é importante ter esses 3 níveis de metas, né? Porque à medida que vai sendo alcançado, vão sendo moldados novos planos para que outros patamares sejam alcançados. E o segredo para tudo isso? Ter clareza do que você quer para o seu negócio, construir uma base sólida na empresa, ou seja, uma cultura organizacional focada em resultado, ter líderes muito bem preparados. Então, esse é o segredo. É isso aí, Alexandre Carreiro, nosso amigo Maurício Guimarães participando aqui, trazendo a experiência aplicada no mercado angolano desses conhecimentos relacionados a metas e diretrizes estratégicas. É isso aí, você vê que é universal, né, a pauta, independente se é na Angola, no Brasil, nos Estados Unidos, seja em qualquer que for o país, a aplicação é igual, Felipe. Pois é, e Maurício, além de falar das diretrizes estratégicas que vêm do planejamento, que está lá amarrado com a visão, ele fala sobre nivelar essas metas, né? Meta nível 1, meta nível 2, que já é um pouco mais agressiva, e a 3 sendo bem agressiva, bem desafiadora. Como é que a gente pode montar um raciocínio relacionado a isso, Alex? Tá, isso aí é uma pergunta bem interessante, porque de fato precisamos ter parâmetros, né, de avaliação de cada indicador, né? Então, ou se analisa o histórico, né, o que normalmente é aplicado, como é que foi o comportamento dessa meta, se já existia no passado. Se não existia, aí de fato começar a aplicação e ir acompanhando, né, fazendo os ajustes que forem necessários, porque toda meta bem feita, Felipe, todo indicador bem utilizado, tem algumas características, e são essas características que a gente vai falar no próximo bloco. É isso aí. Então você não perde por esperar. Voltamos já com o nosso programa Negócios e Soluções. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção.
É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Estamos de volta aqui com o nosso programa Negócios e Soluções, trazendo para você o melhor sobre esse tema. É isso ou não é? É isso aí. É o melhor. É o melhor. Melhor que há. E estamos falando de quê nesse programa? Nós estamos falando sobre metas, como construir metas, quais são as características para se levar em consideração quando a gente vai colocar ali na prática que a gente desenhou ali no planejamento da empresa. Pois é, e Alex prometeu que nesse programa a gente vai ter um presente para você, ensinando a aplicar com boas técnicas e técnicas simples as metas em qualquer tipo de negócio. Em qualquer tipo de negócio. Então, você que ainda não está no grupo VIP, corre lá, escaneia aqui o QR Code, né? Pega o celular que está no bolso, abre a câmera, aponta aí para a tela, seja para a TV ou seja para a tela do computador, e entre agora mesmo no grupo VIP para você ter acesso tanto a esse canal de comunicação conosco, né? Lá onde a gente coloca em primeira mão todos os programas que são lançados no YouTube, como também para sugerir pautas para a gente, relatar algum problema na empresa que faz sentido a gente trabalhar aqui em algum programa, bem como para acessar também os nossos presentes semanais, né? Pois é. E aí, falando um pouco já desse presente, como é que se estrutura uma meta para um negócio? Existem, pessoal, diversas metodologias, mas eu vou concentrar aqui naquilo que é uma das metodologias mais utilizadas no mercado, que é a definição de metas SMART, Felipe. Smart vem de uma palavra em inglês, smart, Isso. inteligente, né? Então a turma vai lá, monta um acrônimo. S vai significar uma coisa, Isso. o M outra, tudo em inglês. E a gente vai traduzir aqui para a turma para não deixar o negócio e não dá certo aqui, dá certo, vai com calma. Então vai na sequência, Alex. Vamos lá. Então, cada letrinha representa uma característica da meta. O S, pessoal, significa de específico. Específico. Né? A meta tem que ser específica. Precisa ter clareza naquilo que está se avaliando, né? Se não está claro o que é que aquela meta lá a que se refere, não está específica e já não atende o S do SMART. Vamos lá, um exemplo de específico. Se você quer medir vendas, é específico que o indicador fale de vendas. Isso. Mais óbvio do que isso, impossível. Se você quer medir satisfação do cliente, a métrica tem que ser relacionada à satisfação do seu cliente. Você não pode estar misturando assuntos, porque senão você vai ter vieses dentro da sua meta. Por isso que o S de específico, S específico é com E, mas do inglês escreve com S lá. Então a gente está puxando da metodologia americana. A gente está traduzindo aqui. Já está traduzindo. Então, a especificidade da meta está relacionada à natureza que você está querendo medir.
Tô certo ou tô errado? Certíssimo. Porque se eu tivesse errado aqui, a gente tem que dizer que tá certo do mesmo jeito, pra não perder a credibilidade. Tá certo? Bom, depois o próximo Próxima é qual? letra. A próxima letra é o M, né? Que aí vai falar sobre a meta precisa ser mensurável. Que é isso? Boa. Precisa representar um número, né? E por que é tão importante que se represente um número? Para a gente ter, por exemplo, o efeito comparativo, né? Que eu até falei um pouco no bloco anterior. Importante que a gente possa ter esse acompanhamento para poder olhar para o passado, né? Seja um passado mais distante como o ano, ou o mês anterior, coisas desse tipo, para que a gente possa saber como a nossa meta se está encaminhando, né? Que é onde a gente fala, né? Abrindo parênteses sobre a tendência, né? A tendência dessa meta, né? Desse resultado é uma tendência positiva, ou seja, está melhorando ou está piorando, né? A tendência negativa. Então, é importante que a meta seja mensurável. Vamos aqui para um exemplo. Se você quer medir a satisfação do seu cliente, você tem que ter algum mecanismo para ter essa informação. Você vai mandar via SMS, via e-mail, via WhatsApp, perguntar na porta do seu negócio para o cliente se ele está satisfeito ou não. Tem que ter um formulário onde essas informações são concentradas para poder, de uma massa de dados de, sei lá, 100 clientes que você pesquisou, qual foi a nota que eles deram. Então, isso se chama mensuração. Se você não tem um método de mensuração, você não tem uma meta. Você tem um desejo de alcançar um número que você não está medindo, nem sabe se você está próximo ou longe daquele indicador. Perfeito. Eu até lembro, né, pela sua fala, eu estava dando uma mentoria para algumas empresas na sexta-feira, na semana passada, e aí, na verdade, 2 semanas. E aí uma pessoa perguntou, Alex, a visão da instituição que eu lidero é ser referência naquilo que a gente se propõe a fazer, né? É uma organização do terceiro setor. Mas não existe. Como é que eu mensuro isso? Eu disse, pronto, se não existe o número à disposição para que você possa discernir se você é referência de fato, você tem que criar uma forma de pesquisar o número com o público-alvo e saber se você de fato está sendo referência ou não naquele tema, por exemplo. Então, quando não existe o número à disposição, aí sim a gente tem que buscar mecanismos de consultar o nosso público-alvo para saber e atestar se a nossa visão está sendo alcançada ou não, lembrando sempre que as metas, elas se desdobram do objetivo maior, né, do desafiador da visão. Vamos dizer coerência. Vamos lá. Das 5 palavrinhas, a gente já foi para o específico, o mensurável, e agora a gente vai para o atingível. Explica o que é isso. Bem, um objetivo, uma meta precisa ser desafiadora, né? O desafiador, isso, necessariamente. Mas também precisa ser atingível. Por quê? Porque quando a gente fala sobre meta, né, sobre o desafio, a gente está falando também sobre as pessoas que vão perseguir esse desafio, né? Então, se o objetivo ou a meta, Felipe, não for atingível, no final das contas vai ficar aquele sentimento de, rapaz, estou perseguindo aqui algo impossível, né? Eu já vi cenários desse. Sim. De metas impossíveis. O que acontece é que o pessoal abandona a meta. Exatamente. Nem mais vai olhar como é que tá o resultado, porque você está muito longe, então deixa acontecer. E isso aí é péssimo para gestão. Exatamente. Então, uma meta impossível, naturalmente as pessoas vão perdendo engajamento com ela, que é essa desistência que você estava falando. Então, não pode ser fácil também, tá, pessoal? Então, tem que ser desafiadora, com certeza, mas possível de alcance. E o Maurício Guimarães, no bloco anterior, falou aqui, Isso. Você pode até criar níveis, uma meta, sei lá, introdutória, depois você bota um pouquinho mais de desafio, depois uma excelente, bem graduada em desafio. Então, existem métodos para você graduar essa fase do atingível, entre um nível mais nível 1 até um nível 3, um nível 4, que seria uma graduação desse desafio na palavra atingível. Vamos pro próximo agora, depois vem o quê? Depois vem o R do SMART, que se refere à relevância, né? Relevância. A meta precisa ser relevante. E como a gente avalia a relevância da meta? Basicamente, se ela tem uma correlação, né? Se ela se relaciona bem com a visão, né? Com a estratégia da empresa, quanto mais ela se relaciona com esse contexto, mais relevante ela é, né? Naturalmente. Então, precisa ter esse link, nessa sinergia, porque não adianta você desenhar uma estratégia
e definir uma meta que não tem nada a ver com aquilo que é mais importante para a empresa nesse ciclo estratégico, né, de planejamento. Então, isso aí é muito importante, porque quando você não cria essa discussão, você que tem uma empresa aí de médio porte, já tem alguns setores, já tem pessoas estratégicas, e aí cada um vai tocando por conta própria, essa questão da relevância é um problema. Sim. Porque cada um está olhando um pedaço do negócio e para aquele pedaço do negócio, talvez aquilo seja relevante. Mas para o negócio como um todo, a relevância daquele tema diminui. Então você fica com um império de indicadores, muita gente monitorando muita coisa, que parte esses elementos que estão sendo metrificados não tem um impacto estratégico para a organização. Exatamente. Isso é você não ter aquela discussão, aquele alinhamento estratégico que a gente falou no programa anterior, que a gente precisa sempre pensar, a gente consegue utilizar essas ferramentas de uma maneira simples. Se aplica a qualquer tipo de negócio. Se aplica a uma MEI. A uma MEI se aplica um planejamento, a construção de meta, tudo isso se aplica, mas você precisa ter acesso aos e-books do Grupo VIP para colocar isso com facilidade no seu negócio. Vamos para o quinto? Vamos lá. Só relembrando. Específico, mensurável, atingível, relevante e o T de temporal. Temporal. Já imaginou, Felipe, você definir uma meta de vendas e você não dizer até quando quer alcançar aquele desafio? Mas eu quero alcançar uma meta, mas e sem tempo. Não faz sentido. Não faz o então, menor sentido. Toda meta precisa ter um tempo, né, de avaliação. Ou seja, a minha meta de vendas é pro mês que eu estou vivendo. A minha meta de vendas é pro trimestre, pro semestre, pro ano, né? E assim por diante. Estou falando um exemplo de vendas, mas se aplica para qualquer realidade. Então, se eu não defino o parâmetro de tempo, o negócio fica solto, né? E aí, o negócio solto, ele não vai para frente, né? E sempre quando eu falo sobre meta, indicador de desempenho, né? Uma meta e indicador de desempenho é a mesma coisa. A gente está falando também sobre duas características que todo mundo precisa ter nesse acompanhamento, que é consistência, né? Você precisa realmente consistentemente gerir aquele número, né? E regularidade. Você tem que estar com frequência olhando para aquilo, né? Todo mundo da área de vendas dificilmente vai dormir de noite sem olhar como é que foi o dia, né? O nome disso é disciplina. Exatamente. Que se aplica para o time de vendas, para o time de logística, para o time financeiro, para o time de hospital, para o time do agro. Todo mundo que se preza por algum resultado tem que ter alguma meta e a disciplina de alcançá-la. Exatamente. Agora, quando a gente está falando de meta, eu só lembro de um cara. Quem? Que ele deveria ter o sobrenome de meta. Tiago Menezes, diretor comercial da Tele, que grande Tiago. Originalmente ele estaria aqui com a gente. Já ele vai voltar, porque ele tá para ser pai, a Helena tá quase chegando, então ele, peraí, não vou pro negócio de soluções agora, deixa eu ser pai, deixa eu curtir esse momento, mas pelo menos eu vou participar via vídeo. E ele mandou aqui um vídeo, Alex, trazendo uma riqueza de informações de como ele leva em consideração aspectos de sazonalidade, de histórico de indicadores e de outras informações para que ele consiga construir metas alcançáveis dentro desse contexto do SMART que você bem explicou durante esse bloco. Então vamos aqui assistir agora os ensinamentos que Tiago Menezes, diretor da Tele, traz para a gente. Vamos embora. Olá pessoal, me chamo Tiago Menezes, sou diretor comercial do Grupo Tele, empresa do ramo de telecomunicações, mas também com passagem no Grupo Coca-Cola e Armazém Paraíba, sempre na área comercial, tá? E me foi perguntado, Tiago, qual é o grande desafio para a construção de uma projeção de vendas, que é algo que eu vivo todos os meus dias, meses, anos, toda a minha história profissional está muito balizado em cima de indicadores de vendas, tá? Bem, primeira grande coisa que você precisa fazer, tenha dados. Saiba quais são os números que você tem mês a mês, dia a dia, semana a semana, seja numa planilha, seja num sistemazinho mais simples, seja no ERP, seja onde for. Tenha dados reais de como vem se comportando seus resultados, suas vendas ao longo do tempo, tá? E além disso, defina quais são seus indicadores de sucesso. Meu indicador de sucesso é ticket médio, meu indicador de sucesso é minha taxa de conversão, meu indicador de sucesso é minha pizza de vendas, meu indicador de sucesso é um portfólio de produtos que eu vou colocar. Então defina quais são os seus indicadores de sucesso para também balizar nas suas projeções, tá?
Um ponto importante, entenda a sazonalidade do seu negócio. Saiba quando é que você vende menos, quando é que você vende mais, quando é que a sua venda média ela ocorre. Isso também ajuda a balizar as curvas sazonais de vendas que você tem ao longo do tempo, tá? E quais são os grandes fatores que incrementam ou desincrementam vendas ao longo do tempo. Então, uma abertura de um novo ponto precisa estar contemplado no teu plano. A abertura de um portfólio de novos fornecedores também precisa estar contemplado no teu plano. Enfim, diversos fatores que você possa identificar internamente que possam incrementar, melhorar ou piorar teu desempenho, tá? Por fim, entenda o seu mercado. Entenda seus concorrentes, o posicionamento deles, entenda quais são os insumos que você tem disponível ou em escassez, entenda seus fornecedores, os seus clientes, entenda quais são os comportamentos de consumo que existem nesse público, para assim você conseguir fazer uma boa projeção. E crie sempre 3 cenários. Primeiro cenário pessimista. Se tudo que você idealizou como pontos negativos se cumprir, qual é o teu resultado que vai ser previsto? Se você se mantiver no teu desempenho normal, como está ocorrendo, é um cenário um pouco mais realista. E o teu cenário otimista, se tudo que você preveu como pontos positivos, o que vai ocorrer com tuas vendas? Então, esses 3 cenários vão te ajudar a balizar muito bem o último tópico da projeção de vendas, que são as ações. Defina suas ações, defina teu plano de tarefas ao longo do ciclo, para saber que lá no final, quando você terminar sua projeção de faturamento, se as ações surtiram ou não surtiram efeito, ou ao longo do tempo você precisou fazer algum encaixe, tá? Fica essa dica aí, um forte abraço a todo mundo, sucesso 2025! Um monstro das vendas, Alexandre Carreiro. O homem é forte. O homem é forte. E a gente precisa de um bloco a mais para comentar sobre essas dicas que Thiago Menezes trouxe pra gente. Então a gente volta já já falando mais sobre metas e a importância delas para o seu negócio turbinar, chegar a resultados de alto impacto. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra.
Pois é, você sabe que aqui você fala, ouve, tem voz no negócio de soluções, porque estamos para você, aplicando um papo sobre o dia a dia dos negócios e propondo, sempre sendo realmente propositivo em soluções, Alexandre Carreiro. É isso aí. Pessoal, relembrando sobre o nosso grupo VIP, tá na tela mais uma vez o nosso QR Code. Lá vai ter o presente semanal, agora falando sobre metas, como você construir as metas do seu negócio, seja um pequeno negócio, né? Até o Felipe falou, desde um MEI até uma grande empresa, tudo isso que a gente vai colocar lá no e-book é aplicável, então corre lá e confere que esse material vai estar bem rico. E quanto custa participar e pegar esses e-books? Não custa nada além do seu tempo de pegar o celular do seu bolso, apontar aí a câmera para a tela da TV ou do computador, participar com a gente, só tem a ganhar. Um salve para Felipe Viana, Carol, Caio e tantas outras pessoas que já estão lá no nosso grupo do VIP. E se você está entrando agora no terceiro episódio, eu tenho uma excelente notícia para você. Você consegue também os e-books, as planilhas dos episódios anteriores para você pegar, experimentar. E além disso, se tiver alguma dúvida, além desses recursos todos, você pode jogar dúvida lá no grupo e começar o debate que vai ser rico para te ajudar na implementação dessas soluções. Isso aí. Inclusive, nós estamos pensando também em até presentes surpresa, né? Para mandar exclusivamente o pessoal do grupo, coisa que a gente nem vai falar aqui no programa, para gerar esse... Tu nem falou comigo essas coisas, bicho. Tu fica inventando essas coisas, né? Vai ser muito legal isso, pessoal. Então fica ligado aí. Empreendedorismo aqui no Grupo VIP. É com ele, com Alexandre Carreiro, que a gente tá falando hoje de meta. A gente já falou aqui no primeiro bloco sobre diretrizes estratégicas, com Maurício Guimarães trazendo uma visão do Grupo Acelerador, na Operação Angola, que ele está liderando lá como diretor. E no bloco seguinte a gente falou sobre Smart, tu trouxe uma explicação bem top sobre o que é uma meta Smart, nos 5 elementos que compõem essa metodologia da meta Smart. E Tiago Menezes, diretor da Tele, chegou aqui junto com a gente e falou mais elementos de como acompanhar essas metas mensalmente. E agora, no terceiro bloco, eu quero trazer o papo para a semana, o papo por dia, como é que essa meta é vivida, porque a gente cria a meta para ano, cria a meta para mês, mas a meta é a coisa que acontece agora. Então como é que funciona na semana e no dia, Alexandre Carreiro? Perfeito. Tiago falou algo bem importante, né, que foi sobre ter as informações à disposição, né? E a gente sabe que não é toda empresa que tem um sistema, né, algo mais robusto assim para acompanhar direto da fonte ali aqueles dados com tanta frequência. Então, desde uma planilha, né, no computador, ou até, Felipe, um registro manual, tudo isso é válido para você, né, conseguir registrar as informações de fato do seu dia a dia, do seu negócio, para você conseguir esse acompanhamento, né? Mas nada adianta você ter a meta, saber onde você quer chegar, se você não está todo o tempo fazendo essas avaliações e propondo ações, como o Thiago falou no bloco anterior, para alcançar esses resultados esperados, né? A meta por si só, Felipe, ela não vai levar você para o outro lado, né, o destino que você almeja. Você precisa ter a disciplina de semanalmente, pelo menos, né, parar um tempo ali para saber como está indo, né, o curso da sua empresa e quais são os ajustes necessários para que aquela meta de fato seja alcançada. Porque muitas coisas, né, não dependem só do empresário ou da empresa em si. Acontecem elementos, né, que fogem ao controle, né, sejam movimentações da concorrência, né, para quem trabalha no varejo, por exemplo. Uma promoção mais agressiva, mais forte da concorrência pode afetar o seu resultado, o alcance de uma meta, ou até, enfim, datas sazonais, né, datas comemorativas, feriados, né? Então, para quem trabalha, por exemplo, negócios que precisam ali de pessoas circulando na loja, no comércio, os feriados acabam atrapalhando de certa forma, né? Bem como existem também datas comemorativas que aumentam demais o fluxo de clientes, né, de pessoas que frequentam ali o negócio. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando você for definir qual é o objetivo, qual é a meta
daquele indicador, né? Daquele número que você quer perseguir. Bom, vou dar aqui um testemunho pessoal. Como é que eu acredito que essas coisas se amarram bem? É interessante você fazer um planejamento para o ano, definindo números macro, objetivos macro que você quer para o ano. E todo mês você vai criando o objetivo daquela fração. Qual é a fração de janeiro? Qual é a fração de fevereiro? Qual é a fração de março? Mas ainda assim, esse trabalho todinho não é suficiente. E aí eu recomendo as reuniões da segunda-feira. A reunião da segunda-feira é aquela reunião onde a gente traz os resultados da semana anterior e discute o que deu certo, a meta que foi atingida, a meta que não foi atingida, por que não foi atingida e monta ações para melhorar. Se a semana passada foi fraca, pegando como exemplo metas de vendas, o que eu posso fazer para fortalecer essa semana? Será que vai sair algum pagamento de aposentado? Será que vai ter algum fluxo especial na minha rua, ou no meu e-commerce, ou em alguma rede social, se eu trabalho vendendo pelo Instagram, pelo WhatsApp? O que eu posso fazer para recuperar aquilo que não aconteceu na semana passada? Porque se você não faz essas aplicações de segunda em segunda, analisando e propondo novas energias, você só vai fazer isso uma vez no mês. Você faz no mês e passa o mês inteiro para poder fazer as novas ações, e isso não é suficiente para a dinâmica dos negócios em busca do alcance das metas. Seja, mais uma vez, meta de venda, de satisfação do cliente, meta de corte de custos, de gerenciamento de orçamento, seja de satisfação de colaborador. São tantos universos que a disciplina do acompanhamento, a regularidade semanal daquele tema sendo relembrado para que todo mundo gaste energia nesse propósito é onde faz absolutamente a diferença, Alex. Exatamente. Consistência e regularidade. Consistência e regularidade são duas palavras extremamente importantes para a gente alcançar aquilo que a gente espera para o futuro, né? A cada dia a gente vai construindo esse futuro com as bênçãos de Deus, né? Ele está acima de tudo, mas a gente tem que se esforçar para alcançar lá. A nossa meta maior é ir para o céu, né? A nossa meta maior é essa. Então, Deus tem que estar com a gente. Cara, trazemos aqui também, nesse terceiro bloco, uma pessoa incrível, Rodrigo Tomás, ele que é gerente de marketing do Paraíba Mall e que também recentemente empreendeu, abriu uma loja ali no Paraíba Mall, está aprendendo e inovando nessa oportunidade, nessa nova frente de atuação profissional e veio participar com a gente aqui nesse bloco, falando sobre o dia a dia das metas dessas duas facetas que o profissional Rodrigo atua dentro da sua profissão. Legal, e a gente vai ver a realidade de um negócio grande, né, como um shopping, né, e também de um negócio que está surgindo, né, como a loja lá do Rodrigo, né, que é uma franquia, né? É uma franquia, carioca. E isso já traz esses dois aspectos aí, mais uma vez, para você ver, meu amigo, minha amiga, que esse negócio de meta é aplicado para qualquer realidade, né? Vamos ouvir o Rodrigo. Vamos lá. Meu nome é Rodrigo, eu sou gerente de marketing de um shopping, sócio proprietário da loja Via Mia. E confesso a vocês que é um grande desafio, tanto lidar com a gerência de marketing de um shopping, como também levar a Via Mia, encarar esse desafio aí, de trazer uma franquia carioca aqui para João Pessoa e, acima de tudo, fazer com que as pessoas conheçam essa franquia, né? Mais um grande facilitador que vem acontecendo e que eu sempre apostei muito nisso e acho que é o caminho para qualquer gerente, para qualquer empreendedor, é você ter metas bem traçadas. Então, assim, no shopping, a gente já tem um calendário onde a gente planeja e a gente tem metas a curto, médio e longo prazo. E essas metas sempre são alinhadas com a equipe está ciente de todas essas metas, então isso é um ponto importantíssimo, você ter metas, mas também você passar para a sua equipe. E na Via Mia, são várias metas, metas de venda, relacionamento com o cliente, metas de novos clientes, e tudo isso a minha equipe, no caso da Via Mia, todo início do mês, a gente faz uma reunião de alinhamento onde eles estão cientes da nossa meta de vendas,
como a gente vai se comportar em cada semana, a meta de novos clientes, tudo isso a gente tem meta, mas a equipe está ciente dessas metas e as metas facilitam para final do mês a gente chegar, fazer a reunião de alinhamento e ver quem da equipe está se destacando, quem conseguiu cumprir suas metas. Então, assim, sem metas, hoje eu posso falar claramente que eu não iria conseguir lidar com esses dois ambientes. E as metas facilitam demais no meu dia a dia. As metas facilitam demais no meu dia a dia. Essa é a verdade. A gente muitas vezes enxerga que a meta é um dificultador. Ah, meu Deus, eu tenho que monitorar, eu tenho que definir uma meta. Não. As metas impulsionam a gente para os nossos sonhos, para os nossos objetivos. E Rodrigo trouxe com clareza aqui 2 negócios que se alicerçam na criação e na perseguição do alcance dessas metas. É isso aí. Tem uma frase do Deming, né, do Edward Deming, que ele falava: aquilo que não pode ser medido não pode ser gerenciado, né? Então, muitos gestores acabam tendo a visão, a noção que está gerenciando bem o seu negócio, mas às vezes não sabe qual o destino, né, o percurso que ele está percorrendo de forma adequada, né? Então, mais uma importância, né, relevância de se ter objetivos bem estabelecidos, né, objetivos, metas SMART, né, utilizando esses critérios para que isso seja bem definido, né? E um outro ponto que eu queria acrescentar, Felipe, é da importância também de comunicar o resultado com a equipe que faz o negócio acontecer, né? Muitas vezes a gente vê em alguns casos, né, de ocultar alguma informação ou outra. Enfim, pode ter realmente informações que não precisam estar ao acesso de qualquer pessoa na organização, isso é natural, né? Mas aquele percentual ali, né, do resultado esperado para o mês, né, seja de vendas, seja no viés financeiro, mas principalmente de venda, né, que é o mais comum, cara, isso é muito importante que a equipe tenha essa visão e até em cada gestor pensar também que recompensas podem ser geradas para a equipe mediante o atingimento de um desafio que seja, de fato, desafiador, mas alcançável, né? Isso aí faz toda a diferença para gerar engajamento com as pessoas que estão dia a dia perseguindo aquele desafio. E talvez isso seja assunto para um próximo passo, hein? Um próximo papo, porque a gente pode trazer aqui gente da área de recursos humanos para falar sobre recompensa pelo alcance das metas. Show de bola. E esse Alexandro, ele tá demais. Onde quer que ele passe, todo mundo diz, é aquele cara que apresenta os negócios e soluções. E você, se quiser bater um papo com ele e também com todos os outros que participaram aqui do nosso programa, alguns presencialmente, outros através de vídeo, como é que faz, Carreiro? Todos nós estamos no grupo VIP, lá do WhatsApp, né? Mais uma vez aparecendo aqui na tela, né? O QR Code. Escaneia o QR Code, entra no grupo VIP, participe lá conosco, né? Lá onde nós colocamos os e-books, né? Os materiais que estão sendo criados, personalizados mediante ao conteúdo que aqui a gente apresenta a cada etapa do programa, né? E onde também a gente vai compartilhar outros arquivos, documentos, né? Outros presentes que façam sentido para que a gente cumpra sempre esse propósito do Negócio Soluções, que é inspirar exatamente empreendedores, líderes a atuarem com criatividade, propósito e resultados. Que tem tudo a ver com o programa de hoje. A gente tá muito ensaiado, viu? Com as bênçãos de Deus, estamos aqui finalizando mais um Negócio e Soluções, agradecendo a você pela paciência, pela audiência e principalmente pela participação, compartilhando esse vídeo para os teus amigos, para os teus familiares e fazendo essa mensagem chegar a mais pessoas. Muito obrigado pelo apoio de sempre e nos encontramos em breve no nosso próximo programa Negócios e Soluções.